Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de questões de informática e hoje eu trouxe para vocês uma questão para a gente comentar que cobrou aí sobre malware de dia zero. Não sei se você sabe o que é malware de dia zero, né? Mas se alguma banca examinadora aí vier a cobrar, você vai aprender hoje e agora o que é um malware de dia zero, tá? Essa questão é da banca da IDECAN de 2022. Então, vamos embora lá para a questão para a gente ver como é que ele cobrou esse assunto. Então a gente está com a questão aqui na tela, né? Ele disse o seguinte: um analista de tecnologia da informação atende um chamado de um usuário. O usuário alega que instalou um software que recebeu por e-mail e percebeu que o antivírus não abre mais automaticamente quando o computador com Windows é ligado. O analista executa o antivírus do computador do usuário e não consegue detectar um malware instalado. Em seguida, o analista retira o SSD do computador do usuário, coloca na entrada SATA do computador do analista como mídia externa, disco rígido escravo, e roda o antivírus instalado no computador do analista. Após a varredura do antivírus no SSD do usuário, o antivírus detecta um malware que se inicializa ao mesmo nível dos drivers, permitindo assim que o bloqueio da inicialização do antivírus no computador do usuário. Julga a seguinte informação: o malware presente no SSD do usuário é um zero day, ou dia zero, né? Aqui a expressão está em inglês. Então, ele quer saber se a resposta, essa afirmação está correta ou não com base no que foi afirmado. Então, para a gente responder essa questão, a gente precisa saber aí o conceito de que é um ataque ou um malware de dia zero. Bom, o que você precisa saber sobre um malware de dia zero ou um ataque de dia zero, tá? O que é um malware de dia zero? É um programa malicioso criado por crackers, que explora falhas de segurança recém-descobertas. Então, o que a gente precisa saber aqui, que é importante, né, é o conceito, tá? Então, os crackers desenvolvem um software malicioso e eles exploram uma vulnerabilidade que acabou de ser descoberta de um sistema operacional ou de um aplicativo específico, tá? Então, eles são os primeiros aí a explorar essa vulnerabilidade. E aí, quando a gente tem esse momento aí, que é o dia zero, né? Que é quando a falha ou vem à tona, né? A falha de segurança vem à tona e começa a ter aí os crackers explorando isso, né? A gente tem o dia zero. Então, os desenvolvedores, a partir da descoberta, né, desse dia zero, né, o que a gente chama de que é o dia que foi descoberta aí uma vulnerabilidade conhecida, né, se torna conhecida no mercado, aí os desenvolvedores precisam aí, os desenvolvedores de software, de sistema, precisam correr atrás para poder consertar uma brecha, né, ou ajeitar ou corrigir o sistema para que essa vulnerabilidade não seja mais explorada. Então, considerando esse princípio de que é uma vulnerabilidade que não é conhecida, ou seja, ninguém conhece até então sobre ela, e só os crackers que acabam explorando, a gente volta para a questão para afirmar o que ele falou, né? Então, vamos voltar lá para a questão, e ele diz o seguinte, né? Que após a varredura do antivírus, essa aqui é a parte importante, né? Após a varredura do antivírus no SSD do usuário, então o analista foi lá, pegou, retirou o SSD da máquina do usuário, que ele entrou em contato com ele, e ele conseguiu passar um antivírus, e o antivírus detectou um malware, tá? Então, nesse caso aqui, quando um antivírus detectou um malware, como ele detectou, né? Não é um malware de dia zero. Por quê? Porque o antivírus já reconheceu esse malware. Então, no caso de uma brecha que é explorada aí, e que nem o desenvolvedor e nem o mercado ainda conhece, né? E que é explorada somente pelos crackers, a partir desse momento que ela se torna conhecida e o que ela está explorando é que os antivírus, né, e os desenvolvedores vão começar a correr atrás para consertar e o antivírus para bloquear esse malware, né? Então, essa questão aqui não pode ser considerado como um malware de dia zero, porque ele afirmou que o antivírus reconheceu.
Então, se o antivírus reconheceu, o antivírus já sabia que aquilo ali era um tipo de malware, tá? Então, por isso, essa questão a gente marcaria ela como errada. Por quê? Porque não é um malware de dia zero, é um malware que já foi reconhecido aí, já provavelmente o antivírus já sabia que ele existia, né? E por isso não pode ser de dia zero, tá? Se fosse um malware de dia zero, provavelmente o analista aqui ia rodar o antivírus e ele também não iria reconhecer. Então, esse foi um fato aqui importante que ele citou, né? O antivírus na máquina do usuário não detectou, beleza. Mas o antivírus da máquina do analista, né, quando ele colocou, detectou. Então, não pode ser considerado aí um malware de dia zero. Então, pessoal, fica aí essa dica. Essa questão foi cobrada aí para a área de tecnologia, né, o cargo da área de tecnologia, mas não me impressiona aí se por acaso alguma banca examinadora vier a cobrar aí, mesmo em noções de informática, essa questão aí de malware, que está dentro daí dos editais, né, das questões de concurso recentes. Então, só para a gente ficar esperto aí, porque se ele cobrar esse conceito de malware aí de 0 dia, você já vai ficar sabendo, tá? Então, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue a gente no canal, tá? E ativa o sininho aí. Se quiser deixar um like lá, se você gostou do vídeo, dá um like lá pra gente, dá uma moral lá pra gente continuar aí um canal trazendo bastante questões aí para vocês comentários. Eu sou o professor Rogério e até a próxima questão comentada.